Bom, agora aqui o vídeo 2 que eu prometi no primeiro vídeo, né? Meu pai, para quem conhecia ele, meu pai tinha câncer, né? Meu pai, por coincidência, né? Meu pai tinha câncer na faixa de 15 anos também. Foi descoberto o primeiro câncer de tireoide, né? Ele fez 3 cirurgias de esvaziamento do pescoço, né? Fez 3 iodo. E aí, tava com isso na faixa de uns 6 anos, se eu não me engano, que ele tinha metástase no pulmão, certo? E aí, o tratamento para o pulmão era um medicamento chamado Lenvatinib, que quando o médico me falou, né, que eu acompanhava o meu pai, ele falou o seguinte, eu falava, doutor, e quimioterapia pro meu pai? Ele dizia que não ia surtir efeito, que para ele a única coisa que ia manter ele vivo seria o medicamento, né? E aí meu pai dizia ó, que ia desistir, que não queria não sei o quê, ficava assim logo nervoso, né? E eu dizia, pai, a gente não vai desistir, a gente vai enfrentar. E eu enfrentei. Eu e minha família enfrentamos. Eu fui à defensoria pública com ele, eu organizei toda a papelada, eu era representante, né, dele, tudo que precisava, porque ele não podia estar viajando, porque ele não aguentava, então eu ia muitas vezes de madrugada sozinha, ficava sozinha lá na defensoria de Fortaleza, e depois de um ano e pouco, conseguimos o medicamento, certo? E ele tomou esse medicamento por mais de 5 anos. Eu tenho até um vídeo aqui no meu Instagram também falando que esse medicamento estava sempre faltando, né? Sempre faltando. Na outra gestão, ele recebia às vezes para 3 meses, aí foi diminuindo para 2 meses. E na gestão do governador atual, ele recebia para um mês e ficava 3 meses ou 4 meses sem um remédio, certo? Esse medicamento, quem toma. O meu pai foi o primeiro paciente que conseguiu ele pelo SUS. Né? Foi uma luta grande, mas a gente conseguiu. Agora tinha ele e outro senhor. Eu não sei quem é esse senhor, onde ele mora, não sei, que tomava esse medicamento. Ele era bem caro e aí, né? Era uma burocracia muito grande para receber esse medicamento. E ultimamente tinha ficado cada vez pior. O meu pai, pra vocês terem uma ideia, ele tinha um nódulo no pescoço. Quando começou a tomar o medicamento, esse nódulo sumiu. Então, o medicamento era muito eficiente para ele, era o que mantinha realmente ele vivo. Quando foi em janeiro desse ano, ele fez os exames, tudo normal, tudo direitinho, estava bem. Claro, sempre a falta de ar, quando ele faltava o medicamento, às vezes ele sentia um pouco de cansaço, né? Mas os exames dava ok, o exame de sangue e o pulmão estava controlado, os nódulos, certo? Com o medicamento. Mas sempre que faltava, ele ficava mais debilitado. Tinha uma época, para vocês verem como ele tinha tanta vontade de viver, que ele sabia que o remédio ia faltar. Se eu chorar, gente, vocês deixem isso pra lá. Ele tinha tanta vontade de viver que ele tomava um remédio um dia e outro não. Ele tomava um comprimido de 10 miligramas e um de 4 miligramas. Ele tomava um dia e outro não, que era pra ver se o remédio não faltava. Mas o médico disse pra ele, eu falei pro médico, o médico disse, não, seu João, o senhor tem que tomar todo dia pra fazer efeito. E aí ele ficou tomando todo dia. Só que ele tomava um mês e 4 meses não, né? E aí, quando foi em janeiro, ele recebeu o remédio, tomou até fevereiro. Fevereiro ele já ficou sem o remédio. Quando foi no início de março, ele ficou bem doente. Ele teve uma piora muito grande, certo? Os médicos achavam que era pneumonia. Os leucócitos dele estavam muito alterados, muito altos, só que o PCR estava normal. Aí, eles acham que eles não queriam dizer pra gente no início, né? Aí diziam que era pneumonia. Ele ficou uns 7 dias na maternidade internado, muita vontade de viver. Dizia que ia voltar para casa bem, que ia ficar bem, isso no início de março, né? E só vocês terem uma ideia como é que a pessoa que ele era, tinha um pai, eu me lembro, tinha um paciente lá no quarto, um rapazinho, né? E ele queria ser o acompanhante do rapaz. O rapaz, ele ajudava o rapazinho na hora que o rapazinho pedia, né? Porque ele não era acompanhante dele, então ele dava lá o rapaz urinava, tava tomando sangue o rapaz. Urinava, ele ia lá, derramava e lavava e organizava. Então, assim, ele
sempre foi uma pessoa muito disposta, muito trabalhadora e gostava muito de ajudar o meu pai. Sempre foi assim. E aí ele ficou esses dias internado e quando ele voltou para casa, dessa vez que ele piorou bem, né, sem o medicamento, a gente já tentou conseguir o oxigênio para ele, né? Ele ficou fazendo uso do oxigênio em casa. Mas daí daí já foi só piorando. Só piorando, só piorando. Eu não vou tentar entrar muito em detalhes não, porque isso me machuca muito, sabe? E aí quando foi em março, ele teve essa piora, em abril piorando, só piorando, só piorando. Quando foi depois da Semana Santa, na terça-feira, ele ficava com falta de ar, estava oxigênio, mas já não surtia mais efeito. Quando ele voltou para casa dessa vez da maternidade, ele ficou sempre tendo febre, sempre tendo febre, sempre tendo febre. Eu levei ele para a UPA, aí os médicos não internaram ele, porque aparentemente ele estava bem, mas os exames estavam alterados, mas assim, olhando para ele, ele perguntava assim, o médico, como é que o senhor tá? O senhor, eu tô 100%, porque ele não queria ficar internado, né? Aí vinha para casa, o médico precisava de medicamento, a gente comprava, todo acompanhamento que precisava ter, meu pai sempre teve. Aí quando foi, depois da Semana Santa, na terça-feira, ele teve uma grande piora, uma falta de ar muito grande. E aí ele foi pra UPA, né? E aí minha irmã levou ele, e aí ele já ficou internado, certo? O último dia que ele dormiu, de terça pra quarta, que eu sei que eu dormi com ele na UPA. Depois disso, ele não dormiu mais, só foi piorando, a falta de ar piorando, a falta de ar piorando. Bom, enfim, meu pai faleceu, né, no dia 28 de abril. E o que eu posso falar para vocês que a culpa não foi da justiça nesse caso, porque a justiça, eu avisei a justiça, eu mandei relatório do médico atualizado, mandei a receita atualizada, a justiça entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, a César, falando a situação do meu pai, que ele não podia ficar sem um medicamento. Se é um medicamento contínuo, não era para faltar. Ele não poderia ficar sem um remédio. Eu dizia muito, eu ia lá cobrar o remédio. Quantas vezes eu fui lá cobrar o remédio porque ele estava sem um remédio? Eu ligava para lá, porque eu sou de Quixadá, não tinha como estar indo lá direto. Eu ligava sempre para lá e eles botavam no meu celular, é medicamento em aquisição. Medicamento em aquisição. Eu quero agendar o remédio. Medicamento em muitas vezes. Então, a justiça fez de tudo nesse caso para meu pai continuar recebendo remédio. A culpa nesse caso, eu culpo o governo, o governador do estado e a Secretaria de Saúde do estado. Eu culpo nesse caso. Ah, por que você não processa? Não, eu não vou mais fazer, eu não vou fazer isso porque isso não vai trazer o meu pai de volta. Mas eu estou fazendo aqui um alerta às pessoas que têm pacientes de familiares, que têm pai, mãe, filho nessa situação com câncer, né? É o medicamento da justiça, tá na justiça e não recebeu. Vai para cima mesmo, sabe? Eu fiz muito isso. E às vezes eu fico assim pensando, será que eu não fiz o suficiente? Será que meu pai morreu porque eu não fiz o suficiente? Não foi, eu sei que não foi. Sei que nós fizemos tudo que nós podíamos. Ele tinha muita vontade de viver. Um dia antes dele morrer, ele dizia: vou para casa, eu vou para casa, vou voltar para casa. Ele tinha muita vontade de viver. Meu pai tinha 80 anos e a gente viu que ele estava ficando magrinho, se acabando, mas ele tinha vontade de viver. Aí eu sempre falo assim: ele era a nossa força. A gente lutou, tanto que lutou por ele, também porque ele nos passava força, né? Ele era a minha força, meu pai. Eu não sei se eu, na situação dele, eu teria a coragem que ele teve. Muito corajoso e muito forte. E eu tô vivendo luto, mas é isso, né? Tem que ir pra frente. Então, assim, são duas coisas que magoam a gente, nossa família. Primeira coisa, ele não ter tido o direito de receber esse dinheiro, porque ele tinha esse sonho, ele tinha o direito de receber e não recebeu. E segundo, esse medicamento, que se ele tivesse tomando, ele ainda estava vivo. Se nunca tivesse faltado, e não tivesse faltado nesse ano, 2025, meu pai estava vivo. Né? Aí vão dizer assim, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Quantas pessoas iguais ao meu pai, né? Iguais ao meu pai, passam pela mesma situação, né? Quantas pessoas estão sem o medicamento por conta que
faltou porque não compraram. Só que toma esse remédio era o meu pai e outra pessoa. Será que esse senhor que toma esse remédio está na mesma situação que o meu pai, já faleceu também? Porque eu dizia para eles, eu dizia, olha, vocês deixam o remédio faltar, pra ver se meu pai morre. Eu dizia, ver se meu pai morre. E aconteceu. Meu pai faleceu dias depois, a Defensoria Pública sempre estava entrando em contato com a gente para saber se ele já tinha recebido, que é para estar mandando documentação para a CESA, né? Secretaria do Estado. E aí, o meu irmão informou. E eles ficaram indignados. Disse, olha, não é culpa da gente aqui. A gente está mandando direto. Eles comprarem o remédio direto o tempo todo. Então, assim, gente, esquecível de alerta. É um desabafo pelo meu pai. Desabafo pelo meu pai e por todos nós que só conseguimos observar os direitos serem corrompidos, os direitos não serem preservados, né? E é isso. Um beijo a todos. Compartilha esse vídeo e marca lá a César, marca o governador também para eles verem, não fazerem mais isso com outras pessoas, né? Que sirva de lição, já que eu não tenho interesse em processar, mas que sirva de lição para que não aconteça mais com outra pessoa, tá bom? Um beijo.